Diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a minha própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Amém? Leitura até aqui, tá bom? Queridos, primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2023, e muitas são as expectativas diante do ano que se começa. Muitas são as promessas, muitos são os votos, e muitos são os desejos de felicidade, de prosperidade, de saúde, de vitória. E isso, de um certo modo, é muito positivo, né? Quem é que vai projetar coisa negativa para a sua vida? Mas eu queria essa noite falar sobre este dia. Compreendo que eu sou bem-aventurado e que Deus, pela sua graça e misericórdia, me concede este ano de oportunidade, mas eu preciso saber então como eu posso melhor aproveitar então esta oportunidade. Porque não basta termos oportunidade, não basta termos a oportunidade, nós temos que saber fazer uso da oportunidade. Como proceder neste novo ano, queridos? Nós precisamos de um direcionamento espiritual. Precisamos que o Deus, o Senhor da igreja, Ele nos conduza por um caminho seguro, que nos garanta minimamente que o nosso coração será guardado do mal. E que nós, portanto, chegaremos no final de mais um ano em pé. E poderemos então declarar alto e bom som: até aqui nos ajudou o Senhor, que nos alimentou, que nos sustentou e que guardou o nosso coração, que guardou a nossa fé, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, pensando nesse direcionamento, me veio o Salmo de número 39. É um salmo que, até onde nós lemos, podemos extrair princípios seguros, porque são princípios orgânicos, que trabalharão profundamente a nossa alma. Veja então o capítulo 39 de Salmos, no versículo 1, 2 e 3, esses 3 primeiros versículos, me parece que nós temos aqui um contexto, ou seja, o contexto no qual a oração que é feita no versículo 4 a 7, ela é feita. No versículo 4 a 7 temos uma oração. O salmista, ele faz uma bela oração, mas em que contexto essa oração acontece? E o que levou o salmista a orar isto que ele orou nos versículos 4 a 7? E veja que, pelo que me parece, na reconstrução contextual, o salmista aqui, Davi, ele estava vivendo talvez momentos de enfermidade. Eu disse, ele estava vivendo talvez um momento de enfermidade. Davi estaria aqui, eu digo talvez, passando por lutas e provações muito grandes.
Davi talvez estivesse passando algum tipo de perseguição, passando uma provação de necessidade, de perturbação. Quem está entendendo? Ou seja, Davi estava passando por problemas, né? Não sabemos exatamente quais os problemas, ainda que tenham alguns estudiosos que querem determinar o tipo de sofrimento que ele estava passando, mas isso é quase que impossível definir. Mas o fato é que Davi estava como qualquer ser humano sobre a terra, passando por profundas lutas e provações. Essa é a verdade do contexto. Como você, olha para a sua vida. Você não tem suas lutas? Fala a verdade. Você não tem suas tribulações? A enfermidade não chega na sua casa ou não chega? Quem foi que disse que a enfermidade não chega na casa do crente? Chega. E quando a morte chega na casa do crente? Não são lutas? Não são tribulações? Quando o sofrimento, o desemprego, a dificuldade chega na nossa casa, nós ficamos um pouco desesperados e sem saber o que fazer, porque por um lado nós oramos a Deus, para Deus trazer uma solução, e o pior, queridos, não desanimem, mas não raras vezes a solução não vem quando nós queremos, quando nós clamamos. Alguém pode dizer, não, mas eu orei e foi solucionado um problema que eu tinha. Glória a Deus, que maravilha, acontece. Mas na experiência de todos nós e de todos os tempos, o fato é que as tribulações duram, e nós que confiamos no Senhor ficamos como? Não, o Senhor está ouvindo a oração, o Senhor vai responder a oração. Não, ainda esta noite nós teremos a resposta. Aí não vem, aí não, mas na manhã seguinte o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aí chega amanhã, de manhã, e cadê? Continua a tristeza, sim ou não? As nossas lutas vão continuando, e aí o nosso maior desespero é quando o ímpio, está aqui no versículo 1 a 3, vão verificando, é quando o ímpio se aproxima do servo de Deus e fala assim, e aí? Deus não vai socorrer? Você fala tanto em Deus? Você vive na igreja, fica lendo a Bíblia, diz que Deus faz, que Deus realiza, que Ele faz prodígio, que Ele faz milagre, que Ele cuida de você, e aí? E agora? Olha aí como está a sua situação, olha o teu marido, olha o teu pai, olha o teu filho, olha a sua situação, olha o teu sofrimento. E aí o salmista Davi, ouvindo aqueles ímpios falarem e blasfemarem contra o Senhor, Davi diz assim, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, eu vou ficar calado. Ele falou, eu não vou dizer nada para ninguém, eu não vou dizer mais da minha dor, eu não vou dizer mais do meu sofrimento, eu não vou dizer mais da minha angústia, eu não vou dizer nada dos meus problemas, porque aí eu não darei oportunidade dos ímpios blasfemarem, eu vou me silenciar. É isso que Davi diz. Versículo 1, né? Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Então ele encontrou uma solução, para eu não ficar ouvindo os ímpios blasfemarem, murmurarem e ficarem minando a minha fé, eu farei silêncio. Mas algo acontece com ele. Veja o versículo 2. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem. Ou seja, ele não podia nem falar de Deus para as pessoas, porque se ele falasse de Deus, se ele falasse do bem para alguém, o que o outro responderia? Ué, mas como assim? Você está falando de Deus para mim? E por que ele não age na sua vida? Por que ele não cura
a sua doença? Por que ele não resolve o seu problema? Então ele diz no versículo 2: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. E aqui é o segundo ponto. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é muito positivo. Qual que é? Eu vou me calar, eu vou me recolher, eu vou guardar os meus caminhos, eu não vou expor a minha vida, não vou ficar contando para as pessoas o que eu estou passando, porque senão os ímpios vão blasfemarem contra Deus e vão ficar perturbando. Eu vou me silenciar. E Davi se recolhe, e ele põe mordaça na sua boca. Só que quando ele faz isso, o que acontece no versículo 3, ou versículo 2, a minha dor se agravou. E aqui vai um recado para cada um de nós, em nome de Jesus. Palavra profética de Deus para nós. A minha dor se agravou. Queridos, nos dias de hoje, o que eu, Alexandre, tenho visto de pessoas que eu bem conheci, com quem eu convivi, pessoas que tinham uma fé estimada, uma fé forte, pessoas que você dizia assim: essa pessoa aí não vai abandonar nunca o caminho. De repente, abandona o caminho, abandona a perseverança, abandona a fé. É muito triste isso, porque eu falava assim: puxa, mas essa pessoa não vai fazer isso. Essa pessoa qualquer um faz, este não faz. Eu fazia o papel de Pedro ao inverso. Pedro dizia: eu não te negarei, né? Eu falo: essa pessoa não abandona, essa pessoa não desiste, essa pessoa... E de repente a pessoa, nas suas lutas e tribulações, resolve às vezes se silenciar, mas a sua dor se agrava. E quando se agrava, o texto de Salmo 39, para essa pessoa, acaba aí, no versículo 2. Graças a Deus que, para Davi, o Salmo continua. Para alguns acaba que pessoas abandonam. E na minha experiência eu olho assim, e cada dia eu estou mais convencido, não estou totalmente convencido, mas eu estou cada vez mais convencido daquilo que Jesus falou em João capítulo 2, né? Salvo engano, um versículo alguma coisa, quando Jesus fala que ele não se dava àquelas pessoas, ele não se confiava àquelas pessoas, todas aquelas multidões, porque ele conhecia o que era a natureza humana. Em outras palavras, quando você pensa que o camarada é forte, é bom e vai, a natureza humana, o ser humano é terrível. Isso quando ele se deixa consumir pela dor, e a dor que outrora o levava a orar a Deus pela sua libertação, se transforma agora numa voz, numa dor de rejeitar ao próprio Deus, de duvidar do próprio Deus, de ser ganho e convencido pelas vozes dos ímpios. Mas vamos seguir adiante, porque o nosso salmo e a nossa experiência não fica só no versículo 2. Nós vamos toda a igreja até o versículo 7. Amém? E continua o texto, versículo 3. Esbraseou-se-me no peito o coração. Agora é um outro momento, porque no 2 a dor se agrava, mas no 3, por ele se manter em silêncio, por ele não mais falar às pessoas acerca do bem, por ele guardar seus caminhos,
por ele amordaçar a sua boca e silenciar os seus lábios, agora começa um calor, um fogo queimando dentro do peito. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Ele começa agora a ser consumido pelo fogo, por algo que arde dentro dele, por uma presença. Quando então ele se dá conta de que a única maneira que ele tem de prosseguir é o que está nos versículos 4 a 7. Não tem outra maneira de você prosseguir, se você não passar pelos princípios dos versículos 4 em diante. Diz no versículo 3, no finalzinho, né? Então disse eu com a própria língua. Versículo 4. Primeira coisa, primeiro princípio que vai nortear a vida do salmista, que vai permitir que ele, embora com o sofrimento, permaneça firme diante das acusações dos ímpios. Ele diz: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Olha o que ele está dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre, me revele, me convença de que eu sou frágil, de que eu não sou eterno, de que eu em mim mesmo não sou Deus. Preciso de ser convencido, preciso de uma revelação da tua parte, para que eu me reconheça como homem mortal. Porque o grande problema, quando nós queremos nos livrar das nossas provações, das nossas desilusões, dos nossos problemas, é que nós não aceitamos a dor, nós não aceitamos o sofrimento, nós não aceitamos a provação, nós não aceitamos a tentação. E tudo isso por quê? Porque nos julgamos melhores, ou achamos que todos podem sofrer, menos eu. Essa semana eu dei uma resposta para uma pessoa, mas foi uma resposta que veio assim, sem que eu pensasse sobre a resposta. Depois eu fiquei pensando, poxa, não precisava falar daquele modo. Mas a resposta saiu sem passar pelo juízo. A pessoa me procurou, essa pessoa passou, e ainda passa, né? Porque não acaba tão facilmente a dor, por uma provação muito grande, ou por uma perda muito grande, e uma perda muito trágica. Então a dor de uma mãe perder um filho tragicamente, do modo como aconteceu, é muito grande. E é uma dor duradoura. Muito tempo para que a dor não acabe, mas pelo menos seja amenizada, para que ela aprenda a conviver com aquela dor. Mas essa pessoa disse para mim: olha, Alexandre, é o seguinte, depois do que aconteceu está muito difícil continuar. Inclusive o fulano não quer nem ouvir falar o nome de Deus. Quer nem ouvir? Aí a resposta veio rapidamente, né? Saiu assim, sem que eu pensasse. E eu respondi: interessante, porque até então, antes do acontecimento, milhares de crianças morreram tragicamente. Milhares de adolescentes morreram tragicamente. Milhares de jovens morreram tragicamente. E Deus era Deus, porque a dor não é minha, porque os filhos não são meus, porque a morte e o morto não é meu. Então que dane-se o mundo com o seu sofrimento, desde que não seja eu. Porque quando o sofrimento bater à minha porta, aí eu não acredito mais nele.
Ou seja, eu acredito em Deus, ainda que milhares e milhares de pessoas sofram as mortes mais terríveis. Dane-se o mundo, Deus é Deus e eu sou fiel. Mas não bata a minha porta o sofrimento, porque senão eu não crerei mais em Deus. Veja como nós, seres humanos, não aceitamos a dor. A dor do outro é a dor do outro. Problema. Sim ou não? Mas e a nossa dor? É aí que nós sabemos se nós nos reconhecemos como homens e reconhecemos a Deus como Deus. Porque se Ele é Deus e se eu sou homem, eu preciso compreender as minhas limitações. Eu preciso compreender a minha finitude. Eu preciso reconhecer que eu não sou, que eu não posso, e que eu sou uma mera criatura, e quando esse reconhecimento me falta, eu me transformo numa pessoa arrogante. Eu me transformo numa pessoa que agora me julgo no direito de definir se Deus existe ou não. Quem sou eu para dizer se Ele existe ou não? Ora, isso não é coisa que se faz num púlpito pela boca de um pastor, mas é porque quando eu falo dessas coisas muito grandes e misteriosas, eu costumo refletir. Ora, se Deus, entenda o se, estamos aqui dentro de um contexto, creio que todos vocês estão acompanhando. Se Deus não existe, quem sou eu? Quem sou eu? Qual é o conhecimento que eu tenho? A capacidade que eu tenho de definir se Ele existe ou não existe? Não é arrogância da minha parte? Olhe para mim, uma existência, um ser que não tem autoexistência. Eu não tenho autoexistência. Eu não era. Eu não havia. Sim ou não? De repente estou aqui, amanhã não estarei. Essa criatura transitória, pequena, essa criatura finita, essa criatura que se julga sabedora de muitas coisas, mas que não sabe absolutamente nada, nem acerca de si próprio, se acha no direito de falar se o autoexistente, se assim se pode dizer, se aquele que é o único motor inamovível de todas as coisas, que a tudo move, que a tudo sustenta, eu me acho no direito de dizer se ele existe ou não existe. O salmista Davi, ele falou: Senhor, eu estou numa crise tão grande, existencial. Eu estou numa crise tão grande de sofrimento, e os ímpios buzinando no meu ouvido, blasfemando contra ti, que de repente a minha dor aumenta, o fogo se ateia no meu coração, e eu estou à beira de desistir de ti e de mim também. Então, Senhor, só tem uma saída: faça-me conhecer a mim mesmo. Faça-me com que eu reconheça a minha fragilidade, a minha pequenez. Que eu entenda isso, porque se você entender a sua fragilidade, você não vai viver como um Deus sobre a terra, tampouco vai viver como um demônio sobre a terra. Se você entender a sua fragilidade, você vai andar em profunda dependência daquele que é. Porque nós não dependemos exatamente porque nós achamos que nós somos alguma coisa. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, tem uma passagem muito interessante. Vamos abrir rapidamente. Quando o povo de Israel saiu do Egito e Deus os colocou no deserto, olha o que é dito acerca deles ficarem no deserto por 40 anos.
Versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. 40 anos, irmãos, um deserto. Quantos anos você está no seu deserto? Por que Deus nos coloca em desertos? Por que o sofrimento? É o que eu mais ouço as pessoas, mas por que do sofrimento? Porque Deus não tira o problema do sofrimento. Quão arrogantes nós somos, porque nós agora queremos apontar um culpado para o nosso sofrimento. Deus é o responsável. Sabe por quê? Porque Ele, sendo bom e todo-poderoso, não nos tira o sofrimento. Então ou Ele não existe ou Ele não é bom. E se Ele existe e Ele é bom, então não tem o poder. Não é assim que nós fazemos? Ei, pessoal, olha o que acontece. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Mas cuidado, não é esse humilhar quando você quer humilhar uma pessoa. Este humilhar aqui quer dizer, Deus te conduziu no deserto para te quebrantar, para fazer você reconhecer a sua finitude, para fazer você reconhecer a sua fragilidade, para fazer você reconhecer que você não é Deus. Entenda, definitivamente, vamos assumir a nossa finitude, a nossa efemeridade, vamos assumir a nossa fragilidade, porque só assim nós poderemos viver dependentes do Senhor. Aí diz mais, não é? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ou seja, o deserto é necessário para nos quebrantar, para nos fazer entender aquilo que nós somos. E o texto de Salmo 39 continua, versículo 4 em diante: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. E aí, mal ele acabara de pedir a Deus, ele já está orando a revelação adquirida. Quando ele diz no versículo 5, deste aos meus dias, ou seja, Deus deu aos seus dias, Deus deu a Davi o cumprimento de alguns palmos. Puxa vida. Gilson, você tem 50 anos? 51. Quando você olha para a sua história, 51 anos, você pode lembrar de quantas coisas você realizou, né? Conquistas, teve filho, casamento, trabalho, dinheiro, conseguiu emprego público, casa, carro, tudo isso, né? Rodolfo tem as suas conquistas, Vera, Rosirene, sim ou não? Cada um de nós. Mas tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você realizou, tantos anos vividos, Davi diz, isso é o que Deus permitiu que você cumprisse na sua existência, como se fosse apenas uns palmos. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Ou seja, Deus nos permitiu ter essa existência pequena. Ou seja, Davi se reconhece, ele reconhece que a sua existência humana são apenas palmos. Veja como que já não há orgulho no coração
E falar, não, porque eu tenho vivido tanto tempo, viverei mais tantos outros, conquistei isso, conquistei aquilo, farei isso e aquilo outro. Não, ele entende, ele tem uma leitura acerca da sua existência, uma leitura orgânica, uma leitura da sua efemeridade. E ele diz, o Senhor deu aos meus anos o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, ou diante da tua presença, Senhor, diante de ti, o prazo da minha vida é nada. Então agora ele começa a olhar para aquele que é, para aquele que pode, porque ele diz, só Deus é eterno. Irmão, se nós tivermos uma ideia da finitude humana, e uma ideia da grandeza de Deus, nós vamos nos humilhar, os nossos problemas serão amenizados, passaremos pelos sofrimentos, sabendo que o sofrimento pavimenta o caminho da glória. Nenhum de nós entraremos na glória sem que o sofrimento seja usado por Deus como um instrumento do aperfeiçoamento das nossas almas. Não é que Deus seja carrasco, não. É que nós é que temos uma dura cerviz. É que nós é que somos orgulhosos, presunçosos, egoístas. E nós não nos curvamos diante do Senhor. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele permite que os sofrimentos existam e aconteçam, para que o sofrimento seja um meio pelo qual você possa enxergar quem você é. Eu me recordo quando eu tive um nódulo nas minhas cordas vocais, e assim, até então, eu estava perdendo a minha voz, né? Ficando rouco, sem falar, sem cantar, deitado, dormindo o dia todo para ver se a voz melhorava, acordava rouco, a voz desaparecendo. Fui ao médico, o médico não conseguiu ver nada. A Rosirene me indicou um outro médico, e aí esse médico falou, não, vamos aqui. Aí fez o exame e falou, está aqui, você mesmo vai ver qual que é o seu problema de rouquidão. Aí, olha aqui, aí quando ele mostrou, aí estava lá as cordas vocais, né, as pregas vocais, e na corda aqui da esquerda, do lado esquerdo, um nódulo, né, como se fosse uma verruguinha, né? Ele falou assim, esse nódulo aqui, ele é duro e ele vai endurecendo a corda vocal, ela para de vibrar. Ela para de vibrar. E se não vibra, não tem voz, porque voz não existe. Voz é um fenômeno que surge com, não é, a vibração das cordas vocais pelo passar do ar, que vem do diafragma até sair pela sua boca. Essa vibração é que dá, né, o som. Então não tem som, ninguém tem voz. A voz é um acontecimento pelo passar do ar por essas cordas. Como tem um instrumento, o som do instrumento não existe. Senão você tem uma corda e você tem que vibrá-la. Quando ela vibra, essa vibração produz o som. Mais ou menos isso. Então, esse nódulo, disse o médico, está paralisando a sua corda. Eu falei, e agora? Ele falou assim, agora você tem que tirá-lo, ou perde a voz. Eu falei, como é que tira? Ele falou, você vem, né, centro cirúrgico, vou te dar uma anestesia geral, você vai desaparecer por algumas horas, eu vou abrir a sua garganta e vou lá dentro com um laser, vou cortar, queimar, reduzir, até queimar ele, até ele acabar com ele. Eu falei, mas e aí depois, vou ficar bom? Ele falou, não sei, você pode voltar inclusive sem voz por causa da cirurgia. Eu falei, então não vou fazer. Ele falou, então tenha certeza que vai ficar sem voz. A cirurgia é a tentativa de ter a voz. Tentativa. Então, você pode ter a voz de volta. Pode não ter. Sei. Eu vou fazer meu trabalho. Agora, se você não fizer a cirurgia, vai ficar sem voz, é certeza.
Falei, então vamos tentar. Irmãos, que coisa triste. Coisa triste não, é triste, verdadeiro, é triste. Mas por outro lado é legal, é positivo, é louvável. Quando você descobre que você não é nada. Porque eu saí de casa de manhã cedo, com a minha esposa, para o hospital, para entender a finitude, a fragilidade do ser humano que não é nada. Chegou lá, a mulher chamou bem cedo, de madrugada, 5:30 da manhã, 6 horas. Seu Alexandre, pode vir. Oh, meu Deus do céu. Aí, preenche a ficha, escreve e tal. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. E agora? Agora você acompanha essa senhora que ela vai te levar ali e ela vai te dar as instruções. Eu fui, a Jane foi comigo. Chegando lá, falou, o senhor vai entrar aqui, tira a sua aliança, entrega para sua esposa, pega a sua carteira, entrega para sua esposa, pega a chave do seu carro, entrega para sua esposa, tire a sua roupa, entregue para sua esposa, tire a sua cueca, entrega para sua esposa, tire o seu sapato, você vai ficar igual um índio selvagem. Eu falei, mas isso é sério? É a garganta. Eu vou operar a garganta. Tem nada a ver com o corpo. Meu senhor, por gentileza, o senhor pode... Meus irmãos, tira a aliança, tira relógio, tira sapato, tira meia, entrega a carteira, entrega a chave de carro, e você entra igual você nasceu, com um vestidinho. Um vestidinho. Não, o meu eu fechava tudo, amarrava aqui. Eu falei, Senhor, não tem mais o que fazer. Agora, sabe como é que você se sente? Nada. Até a chave do carro a mulher levou. Mas é porque a igreja, é porque a conta do banco, é porque... Não tem porquê, senhor. Você é só uma folha que quando o vento sopra, e enquanto o vento sopra, você está como uma folha voando, ó. A folha não desce, não para, está sempre em movimento enquanto sopra o vento. Quando o vento para de soprar, a folha que achava que era uma águia, ela cai e fica onde cai. É isso que é o ser humano. Fragilidade. Me senti frágil. Eu falei, mas essa anestesia não vai pegar. Não vai. Irmãos, entrei no centro, aí me colocaram na cadeira de roda para completar. Falei, gente, é a garganta, eu não estou aleijado. Senta aí, que você não pode nem pisar no chão, que daqui para o centro cirúrgico não pode levar bactéria, nem sujeira. É sentado, né, com a touquinha no pé. Quando entrei lá dentro daquele centro cirúrgico, gelado, ninguém, só a pessoa que me conduziu. Daqui a pouco entrou uma moça, entrou um rapaz, entrou outra moça, e eu falei, misericórdia. Eu nessa situação, esse povo vai fazer o que comigo, né? Você não sabe o que vai fazer com você. Você diz que você vai dormir, não vai ver nada. Você está totalmente entregue na mão dos malfeitores. Sim ou não? Daqui a pouco chega o médico. Preparado, senhor Alexandre? Eu falei, estou não. Mas não tem jeito. Enfim, estenderam meus braços igual Jesus Cristo. De um lado, de outro. Uma moça de uns 17, 13, 14 anos, a menina tinha. Novinha. Eu falei, essa menina saiu da faculdade hoje, meu Deus. Eu sou a cobaia, a primeira cobaia. Ela não sabe.
podia ser minha neta. E ela falou: calma, vai dar tudo certo. Vou colocar um remédio na sua veia. Aplicou na veia. Um soro, é um soro. Falou: Alexandre, você agora vai... Colocou aquela máscarazinha, né? Você vai fazer assim, ó, bem forte. Aí eu falei assim: olha, eu não vou apagar. Meu espírito é forte. Ela falou: vai, fica tranquilo que vai, tranquilo. Só inspira e solta. Aí eu ouvi ela dizendo assim, ó, fez só, inspira. Não sei mais de nada. 4 horas da minha vida que desapareceram. Eu só sei que num dado momento, uma voz daqui e outra daqui, longe: seu Alexandre. Aí eu fui ouvindo: seu Alexandre. Foi aumentando: seu Alexandre. Eu abri o olho, tinha uma moça daqui, um rapaz daqui, e na minha frente, longe, um relógio, 12:00. Aí eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Aí o Espírito Santo me fez lembrar: você fez a cirurgia. Aí eu lembrei, pensei: não vou nem falar que está tudo cortado, sangrando lá dentro, vai dar hemorragia, aí vai ser pior. Fiquei caladinho. Aí essa respondia: está tudo bem, a cirurgia fez sucesso, tal. Fui para o quarto. Irmãos, a melhor coisa do mundo é quando eu cheguei num quarto, estava lá a Jane sentada me esperando. Eu falei: estou vivo. Opa, não falei não, né? É bom retornar. É bom retornar. Depois o médico falou para mim: olha, Alexandre, eu vou te falar uma coisa, você é parrudo. Eu falei: doutor, o que é parrudo? Os seus braços parece que foi socado assim. Você é curto e troncudo. Tudo seu assim, ó. O seu pescoço aqui não tem acesso. Não tinha como chegar lá. Puxamos, rasgamos a boca, colocamos os ferros, tudo. Fiquei 1h30 tentando enxergar onde eu tinha que alcançar. E não conseguia, porque aqui é tudo fechado. E você está gordo para aumentar. E aí eu falei: vou desistir. Pode voltar ele, vamos mandar ele de volta para casa. Não dá, eu me emagrecer, depois ele volta outro dia. Tentar de novo. Mas aí ele lembrou, ele dizendo, né? Na hora ele falou: não, ele é um homem de Deus. Ele é um portador da palavra. E ele tem que falar a palavra. Então eu vou tentar mais uma vez. E disse que quando ele colocou, foi bem em cima, ele viu tudo e queimou e deu tudo certo para a glória de Deus. Quando então eu voltei, né, 30 dias depois, ele falou assim: Alexandre, você sabia que Deus é bom? Falei: sei. Ele falou: sabe não. Sabia que para você poder falar e a sua voz ecoar, sua voz sair, mais de 40 músculos aqui nessa região, só na região da laringe, trabalham em sincronia para a voz sair? Sabe quem foi que fez tudo isso tão perfeito? Foi o Papai do céu. E isso tudo que eu contei é para dizer que quando você se depara com a sua fragilidade, o problema é que essa sensação de fragilidade vai embora muito rápido ou muito rapidamente. É só passar o susto, é só a voz soltar, está lá o Alexandre esbravejando arrogância. Por que isso? Davi está dizendo: Senhor, dá-me a conhecer. Não é que eu não saiba, é que eu preciso de ter uma revelação no Espírito que me conduza em humilhação, em humildade, em dependência. E reconheça que diante da tua presença, o prazo da minha vida
é nada. Esse é o sentimento e o princípio que deve nos governar, porque somente assim você vai continuar com a sua fé firme e sempre dependente do Senhor. Versículo 6. Com efeito, ou melhor, na verdade, versículo 5, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Ou seja, por mais firme que esteja, por mais forte que seja, por mais dinheiro que tenha, por mais vigor, por mais saúde, por mais beleza, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Vocês já perceberam a sombra, né? O sol bate no objeto, aí reflete sobre ele, do outro lado faz aquela sombra. O sol mudar um pouquinho de posição, a sombra já vai encolhendo. Quando chega bem no centro do objeto, a sombra desaparece. É pouco tempo para a sombra desaparecer. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. O homem vive inquieto, correndo, trabalhando, lutando, brigando, e amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E aí, alguém fala: Alexandre, mas nós vamos viver 2023 nesse pessimismo todo? Não tem pessimismo nenhum, tem reconhecimento da nossa fragilidade, mas a força que nos fará caminhar para não ficarmos no pessimismo é o que diz o versículo 7, né? E eu, ó Senhor, esse e eu, né? E eu, ó Senhor, diante desse quadro da fragilidade, da insuficiência, da fraqueza, da finitude, o que eu espero então? Como é que nós vamos avançar? E eu, ó Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Agora sim, nós vamos caminhar como filhos de Deus. Não vai ficar andando morocochô, essa fragilidade humana, essa miséria humana, essa desgraça humana que não serve para nada. Não. Isso é o que nós somos em nós mesmos. Porém, nós temos um Deus grande, temos um Deus suficiente, temos um Deus todo-poderoso, temos um Deus que cuida de nós. E eu, ó Senhor, o que eu espero? Diga assim: Tu, Senhor, és a minha esperança. O Senhor é a nossa esperança. Nós vamos viver 2023 descansando na bondade de Deus, descansando na fidelidade de Deus, descansando no cuidado de Deus, descansando no amor de Deus, porque Deus estará cuidando de cada um de nós. E fiel é Deus, bom é o Senhor, Ele tem uma fidelidade que dura para sempre, Ele tem um amor infinito, Ele tem uma graça que nunca acaba, e é nele que nós descansamos, é nele que nós esperamos, e é por Ele que nós vamos viver. Eu quero convidar a igreja a viver 2023 nessa dependência do Senhor, em comunhão, em unidade. Como eu disse no início, 2023 será um ano que nós vamos cuidar da nossa vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir?